noite! Está no ar mais um Contra a Regra. É aqui que nós, estudantes de jornalismo da UFV, colocamos em prática o que estamos aprendendo. O programa de hoje é sobre a nossa cidade, que recebe de braços abertos tanta gente que vem de fora. Vamos contar um pouquinho sobre a história de Viçosa, a construção da UFV e o surgimento de alguns bairros. Nossa equipe de reportagem fez um passeio lá no século XIX até os dias atuais, para entendermos um pouco sobre a origem da cidade. Conversamos com alguns moradores antigos e com pessoas que trabalham resgatando memórias desse lugar. Fomos até a Vila Alves para saber como a universidade alterou o espaço urbano e nos emocionamos com a história do Seu João, a raiz do Buiaé. A gente começa com a reportagem da Raíssa Rezende, que mostra como teve a origem da antiga Viçosa de Santa Rita, hoje Viçosa. Confere aí! O marco inicial da história da cidade foi a criação de uma igrejinha na Rua dos Passos em 1832. De lá para cá, Viçosa passou por transformações culturais e por mudanças em sua estrutura como cidade, principalmente com a chegada da UFV em 1922. Bom, sobre a questão cultural, tá? A universidade trouxe, né? Foi mudanças significativas. Inclusive nós falamos aqui que, né, a universidade aqui, os primeiros habitantes foram norte-americanos. Então, muita cultura veio junto, né? Aí nós estamos falando de cultura de valores, né? E sempre quando você tem pessoas de diversas partes do estado, aí há uma soma, né, de bens culturais. Então, é importantíssimo, né? É a questão, onde está a educação, com certeza está a cultura. Uma acompanha a outra, né? E a gente fala, a educação, a cultura, a economia, parece que anda bem passo a passo. Viçosa é conhecida no país inteiro pela qualidade de ensino. Porém, nem sempre foi assim. Antigamente, lá no século XVIII, a Zona da Mata teve papel importante na agricultura de Minas Gerais, que se desenvolveu após o ciclo do ouro. E desde então, Viçosa pertenceu a diversos municípios, até atingir sua emancipação em 1873. Antigamente, Viçosa, no século XVIII, pertencia a Ripomba, que é o berço da Zona da Mata. Depois passou a pertencer a Visconde do Rio Branco e depois a Ubá. Aí, com a emancipação, em 22 de janeiro de 1873, com a instalação do município, aí ficou com os sucessivos desmembramentos, que foi diminuindo naturalmente no território, né? E a população era bem maior, muito maior naquela época, porque justamente pelo tamanho da região fisiográfica, né? A expansão urbana está ligada exatamente à chegada dos trilhos da estação de ferro Leopoldina em 1914, como sempre a cidade. Antigamente a estação passava na estação velha da Violeira, na zona rural. Quando o filho de Viçosa, o ex-presidente Arthur Bernardes, assumiu a Secretaria de Finanças do Estado, impôs o seu prestígio e trouxe para a cidade os trilhos da Leopoldina do governo de Bueno Brandão. Isso, naturalmente, com a vinda dos produtos, né, do transporte para os centros, trouxe muito progresso para a cidade. A pequena cidade do interior, que começou com uma igrejinha, foi o berço de um presidente da República e abriga uma das maiores universidades do país. Produzindo milhares de doutores, Viçosa se tornou referência pela educação e também pelo melhor doce de leite do Brasil. Mas em meio a tantas mudanças, a estrutura física e social da cidade teve que ser alterada. Nossa próxima reportagem conta um pouco sobre como esse processo se deu em Viçosa. Para isso, a repórter Carolina Loubach conversou com um professor que estuda esse fenômeno urbano e conheceu a Vila Alves, que fica bem pertinho da universidade. A história de Viçosa está diretamente ligada com o crescimento da UFV. Em 1950, a cidade passou por um processo de urbanização e as moradias no centro ficaram mais caras. Essa especulação imobiliária se intensificou com o surgimento de novos prédios e espaços comerciais para atender o grande número de estudantes que estavam chegando. Essa região central ficou mais valorizada financeiramente e os antigos moradores precisaram migrar do centro para bairros afastados com valores mais acessíveis. Naquela época e ainda hoje é preciso pagar um valor alto para morar perto da universidade e de outros serviços públicos que se encontram no centro do município.
O termo que caracteriza a valorização de uma área afetando a população local é gentrificação. Em função da universidade, passou por um processo de verticalização muito intenso, em que as antigas casas e, obviamente, os antigos moradores foram substituídos por edificações para serem habitadas por estudantes, que provocou a ida desses antigos moradores para regiões mais periféricas da cidade. Alguns viçosenses tiveram que abrir espaço para a população universitária de outra forma. A Vila Alves, por exemplo, está localizada a mais ou menos 3 quilômetros da universidade e divide espaço com o condomínio residencial Bosque do Acamari. Desde 1983, o condomínio surgiu para acolher os professores da UFV. O senhor Luiz Guido de Freitas conta que depois que o condomínio foi construído, houve um progresso habitacional. Para ele, ainda que haja uma dependência com o centro, os recursos da tecnologia de hoje em dia ajudam bastante. Quanto aos transtornos, por um pouquinho de transtorno para mim, meu irmão, que nós tivemos, a casa tinha frente para o UFV e não aparecia o condomínio Acamari, nós tínhamos que virar as casas. Com a chegada do asfalto e as modificações das vias, a parte de trás das casas da vila se tornaram a porta de entrada. Luiz explica que os moradores precisaram se adaptar à nova estrutura e aos moradores que chegaram. Para construir o asfalto, a Acamari então precisou demolir essas casas e fabricar aqui dentro da Vila Alves, onde residem essas duas irmãs, e passou o asfalto. Quando eles chegaram, nós já estávamos aqui. Então, nós não conseguimos, porque eles falavam assim, fica parecendo uma favela perto dos condomínios, muito chique, né? Mas o nosso poder econômico é o que dá. Infelizmente, não são todos os casos que os envolvidos se beneficiam, como no caso da Vila Alves. O professor Wesley afirma que o poder político e econômico pode prejudicar os moradores de baixa renda. A gentrificação ela é resultado de um processo do capitalismo. E o capitalismo é um jogo de soma zero, em que se alguém está ganhando, necessariamente alguém está perdendo. E a gentrificação ela funciona assim, né? Ela é boa, ela é muito boa para quem tem poder nesse processo, para quem tem imóveis. No próximo bloco, você vai conhecer a história do seu João Laurindo, um descendente de escravos que traz em sua história um pouco das raízes de Viçosa. Fique com a gente!